Olá, alunos, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Felipe Pego Camargos e hoje nós vamos estudar uma aula de história. Teremos uma aula de história hoje e vamos continuar estudando sobre história do Brasil. Antes de nós iniciarmos a aula, eu quero avisá-los da importância que vocês precisam ter em relação à presença, à chamada de vocês. Então, o que eu vou dizer para vocês agora? Olha, assistiu a aula pela internet, pelo Google Classroom, o que você faz? Preenche o link da atividade e garanta a sua presença na chamada. Não vai esquecer. Outro aviso muito importante é para você que entrega as atividades na escola. Então, você que não tem o aplicativo, você que está fazendo atividade em material impresso ou em outra forma de material, por favor, preencha a atividade e leve até a escola no momento combinado. Certo? Muito bem, diante disso, nós vamos iniciar agora a nossa aula, que tem por tema Emancipação Política do Brasil, a chegada da família real, chegada e mudanças. Como eu disse no início, nós vamos continuar estudando sobre a história do Brasil e a aula de hoje nós temos dois objetivos. Um deles já é um velho conhecido nosso, que é o objetivo de caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da corte portuguesa em 1808 até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira. Ou seja, o que nós chamamos de processo de independência. Os fatos históricos, eles não acontecem somente naquela data, muitas vezes, que nós temos o feriado. Os fatos históricos, eles levam tempo e aquela data, muitas vezes, é um momento de todo um processo, de uma conjuntura que nós falamos, na qual a história se desenrolou, aconteceu. O nosso segundo objetivo, gente, é esse aqui, ó. Identificar as ações realizadas pelo príncipe regente, Dom João, e as transformações na América Portuguesa. Nós vamos aprender com esse objetivo aqui, que Dom João e a família real portuguesa, a corte, eles vão promover uma série de mudanças no Brasil. E é isso que a gente vai descobrir logo mais. Agora, eu quero convidar vocês a olharem para essa tela aqui, ó. Vejam aqui essa notícia, gente. Uma notícia do site do nosso estado, Governo do Estado do Paraná, Agência de Notícias do Paraná. Olha só o que diz. Biblioteca Pública oferta oficina de leitura e escrita. A Biblioteca Pública do Paraná está com inscrições abertas para o seu primeiro curso online, de próprio punho, oficina de leitura e escrita, ministrado pelo professor Rafael Ginani Bezerra. As aulas acontecem ao vivo, todas as segundas-feiras, das 17h30 às 19h30, a partir do dia 13 e seguem até 9 de novembro. Notem agora para esse trecho aqui em azul, muito importante. As aulas acontecem ao vivo, todas as segundas-feiras, das 17h30 às 19h30, a partir do dia 13 e segue até 9 de novembro. Gente, por que eu trouxe essa notícia para vocês? Porque vocês podem entrar no site, tá, do Governo do Estado do Paraná, procure essa notícia e busque maiores informações para que você possa participar. Entende? É muito importante a gente desenvolver a nossa leitura. Ela nos ajuda muito no aprendizado. Ok? Avançando aqui, a leitura, gente, além de ser um hábito que muitos gostam, ajuda na ampliação do conhecimento de todo aquele ou aquela que o faz. Na aula de hoje, vamos estudar que durante o governo de Dom João, o Brasil passou a ter duas importantes ferramentas que auxiliaram na leitura, a criação de um jornal e de uma biblioteca. Vamos aprofundar esse conhecimento. Então, gente, apenas reforçando aqui, a leitura é algo muito bom. Talvez você possa pensar assim, mas eu tenho uma certa dificuldade, ou muitas vezes eu tenho um pouquinho ali de preguiça. Gente, eu digo para vocês, façam um pouquinho de esforço que vocês vão ver que ler é algo maravilhoso, tá? E fiquem de olho nessa notícia. Prosseguindo, vamos relembrar agora o que a gente já estudou nas outras aulas? Vamos lá! Em 1807, a família real portuguesa e sua corte fugiram das tropas francesas devido à quebra do bloqueio continental imposto. Vieram rumo ao Brasil e a sua colônia mais rica. Quando chegaram na Bahia, em 1808, criaram uma faculdade e assinaram o decreto de abertura dos portos às nações amigas. Então, gente,
Vamos lembrar daquele general francês, aquele imperador francês chamado Napoleão, que ele estava dominando a Europa e ele queria que a Inglaterra, que era um país adversário dele, concorrente da França, que ela não tivesse comércio. Então o que ele diz? Olha, nenhum país pode comercializar com a Inglaterra. E Portugal vai tentar enganar esse imperador. Esse imperador descobriu, Napoleão Bonaparte, e enviou suas tropas, seus exércitos para Portugal. O que vai acontecer? A corte então decidiu fugir e veio para o Brasil. Estão lembrados? E aí, chegando aqui, o Brasil, a colônia, passou a ser o quê? A sede do Império Português, a sede do governo português. E como a colônia, o Brasil, seria a sede do governo português, o que Dom João fez? Ele fez uma série de melhorias, tá? Uma série de benfeitorias, porque afinal de contas ele ia morar no Brasil, ia viver um tempo no Brasil. É isso que nós estamos relembrando aqui, correto? E entre essas questões, a gente falou também da carta, né, da Declaração de Abertura dos Portos, que dava liberdade econômica para o Brasil, coisa que até então não se tinha na colônia, correto? Ainda, depois de cerca de um mês na Bahia, a família real e sua corte instalaram-se definitivamente no Rio de Janeiro. O número ainda não é exato, mas estima-se que entre 10 e 15 mil pessoas da corte portuguesa se instalaram no país e, para isso, casas e edifícios foram desapropriados. Agora pense, imagine chegando do dia para a noite, em um dia, na tua cidade, pensa a tua cidade agora, chegando ali entre 10 e 15 mil pessoas. Você já pensou o tumulto que seria? Imagina comigo, 10 a 15 mil pessoas. Pois bem, isso aconteceu no Rio de Janeiro. E aí, como era a corte, o rei, né, o pessoal nobre, muitas pessoas tiveram que deixar suas próprias casas para dar abrigo à corte. Por isso que aconteceu essa desapropriação. E aí, está conseguindo lembrar? Pois bem, gente, em relação a isso, nós temos aqui, né, a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, uma representação, certo? Então nós temos aqui, lógico que a gente precisa entender, né, que toda arte, né, toda pintura, toda obra, ela não necessariamente significa que foi exatamente como aconteceu. Na verdade, muito possivelmente, o cenário foi outro. Mas aqui nós temos o quê? A valorização. Perceba que aqui nós temos Dom João em destaque e outras pessoas da corte, sua família, sendo valorizados. Afinal de contas, por quê? Porque era um rei, correto? No caso, um príncipe, perdão. Gente, e o que vai acontecer? Dom João, como eu já mencionei para vocês, aqui no Brasil, com sua família, com a corte, eles vão incentivar, vão estimular o comércio. Afinal de contas, Portugal está ocupado pela França. E Dom João, rei português que está no Brasil, precisa fazer o comércio, fazer o dinheiro circular para poder continuar o progresso do seu reino. Uma vez que isso é uma necessidade, Dom João vai fazer o quê? Vai fazer o Tratado de Comércio e Navegação. E o que acontece? Nesse Tratado de Comércio e Navegação, um produto que vem de um outro país, então vamos imaginar que um produto vem dos Estados Unidos, por exemplo, ou de um outro país que seja, qualquer país. Geralmente, tá? Você tem o quê? Você tem uma taxa que esse produto estrangeiro, né, um imposto, um valor agregado nesse produto para ele poder entrar no Brasil. Isso a gente chama de medida protecionista. E o Dom João fez isso, ele fez um acordo que permitia que produtos entrassem no Brasil, porém com um imposto. E olha como ele organizou esse tratado, como ele organizou esses impostos. Então, os produtos ingleses tinham uma taxa de 15%, certo? Os produtos portugueses, 16%. E os produtos de outras nações, 24%. Professor, mas que interessante, os ingleses terem 15%? Pois bem, existia entre Portugal e Inglaterra uma parceria. Vale a gente lembrar que quando Dom João veio para o Brasil, e a gente falou disso na outra aula, na aula anterior, quem escoltou, quem garantiu a segurança dessa viagem foram os militares, a marinha inglesa. Então existia essa
essa parceria entre esses dois países. Certo? Tranquilo? Vamos nessa? Agora, nós teremos um quiz com uma pergunta que eu acredito que você vai acertar. Vamos lá? Qual país europeu foi o maior beneficiado com o Tratado de Comércio e Navegação de 1810? Portugal, França, Inglaterra ou Espanha? Acabamos de falar, hein? Vamos lá? Você tem um minutinho para poder fazer essa atividade. E aí, conseguiu acertar? Vamos conferir? Resposta correta, Inglaterra. A Inglaterra, eu tinha acabado de mencionar que existia uma parceria, um acordo já, antes mesmo desse tratado entre portugueses e ingleses. Vamos em frente? Agora que nós relembramos, nós vamos adentrar, aprofundar sobre o tema da aula de hoje. E aqui, gente, nós temos uma outra representação de Dom João VI, tá? O príncipe regente que veio aqui como líder, né, de Portugal, como o líder, o comandante do governo português. E o que acontece? Esse príncipe regente, toda a sua corte, queria transformar o Rio de Janeiro semelhante a Lisboa. Por quê? Afinal de contas, essa cidade, o Rio de Janeiro, recebeu quem? Recebeu um futuro rei, um príncipe regente, recebeu uma rainha, né? A Dona Maria veio também na viagem. Então, o que vai acontecer? Essa cidade precisa ser uma cidade bonita, organizada, pois tem pessoas nobres ali. E, por conta disso, uma série de ações vão ser feitas visando melhorar a cidade, ok? E Dom João esteve à frente desse projeto de melhorias do Rio de Janeiro e do Brasil. Uma dessas realizações foi a criação da imprensa régia, que publicou folhetos, livros, notícias e outras informações pertinentes ao que acontecia no Brasil, melhorando o acesso à informação e à comunicação. Com isso, foi criado o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808. Gente, nós começamos a aula falando da importância da leitura, incentivando vocês a participarem de oficinas de leitura. E aqui nós temos uma importante instituição de Dom João aqui no Brasil, que é o quê? Que é o jornal. Uma forma de você se manter bem informado, uma forma de você ampliar seus conhecimentos e estar antenado no que acontece no mundo. Então a imprensa foi importantíssima. Talvez hoje para nós seja muito comum, né? Pelos aplicativos, pela internet, pelos telejornais, pelo rádio, enfim, por muitos veículos nós temos acesso à informação, mas naquela época não era assim. Então, foi importantíssimo Dom João ter criado a imprensa régia no Brasil e o primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro. Aqui, gente, nós temos uma imagem da edição número 1 da Gazeta do Rio de Janeiro, certo? E o que acontece? Nessa imagem constam notícias internacionais. Então, olha como era, né? Vamos observar que é o símbolo, né, da Real Biblioteca. Então, perceba que é um símbolo de poder, tá? E essa imagem está disponível também na internet, nós retiramos da internet e a gente consegue perceber que do que se falava naquela época, né? O que foi noticiado. Nessa edição número 1, por exemplo, você tem notícias de outros países. O que estava acontecendo na Holanda, especialmente na cidade de Amsterdã, o que estava acontecendo
em outros pontos da Europa. Olha que interessante. Um jornal brasileiro, mas que não abordava somente conteúdos do país, mas também da própria Europa. Correto? E uma importante medida na economia foi a criação do Banco do Brasil, o primeiro banco brasileiro. Esse aspecto econômico ele é fundamental se a gente lembrar lá atrás de quando nós falamos do Pacto Colonial, que a metrópole tinha exclusividade sobre a riqueza, tinha preferência sobre os produtos e a colônia precisava se subordinar. Então, gente, o que é fundamental aqui? É fundamental a gente perceber que com o Banco do Brasil, o dinheiro vai circular em solo brasileiro. Isso vai gerar o quê? Maior riqueza para o país, correto? Então vamos pensar aqui, a imprensa, maior informação e o banco, mais dinheiro. Tudo isso permite o quê? Que o Brasil tenha melhores condições enquanto país, enquanto povo. E também, além do Banco do Brasil e da imprensa régia, foram criados por Dom João a Academia Militar e da Marinha, a Real Biblioteca, o Real Teatro São João, a Academia Imperial de Belas Artes e essas instituições contribuíram para a difusão da cultura e conhecimento para a nação. É lógico, a gente precisa entender também que em meio a tantas benfeitorias, em meio a tantas instituições, nós tínhamos uma escravidão, um sistema escravista. É claro, gente, que infelizmente naquela época nem todos tiveram acesso a isso. Mas pensando em projeto de país, nesse contexto de emancipação política, foi algo muito positivo ter essas instituições que produziam conhecimento. E agora nós vamos para uma atividade, correto? Vamos ler aqui a atividade? Considerando o contexto e a administração joanina no Brasil, responda: qual o objetivo de Dom João ao investir no Rio de Janeiro? A. Qual o objetivo de Dom João ao investir no Rio de Janeiro? B. Escreva quais foram as contribuições para o povo brasileiro com a criação da imprensa régia e do Banco do Brasil em 1808? Então, basicamente, você precisa responder por que Dom João investiu no Rio de Janeiro? E, na questão B, você responder o que o Banco do Brasil e a imprensa régia, vamos lembrar do jornal, da Gazeta, ajudou, beneficiou o Brasil e os brasileiros? Você vai ter um tempinho aí para responder e daqui a pouco nós voltamos.
E aí, conseguiu responder? Vamos ver se você acertou? Vamos lá? Resposta A. O objetivo de Dom João era tornar a cidade do Rio de Janeiro a nova capital do Império Português, uma cidade semelhante a Lisboa, tornando igualmente melhor e mais confortável a vida da família real portuguesa e sua corte. Bem, é aquela ideia de sede, né, de ser um centro político, um centro de poder do Império Português e, portanto, né, essa preocupação de representar isso. Vamos para B? Escreva quais foram as contribuições para parte da população brasileira com a criação da imprensa régia e do Banco do Brasil em 1808. A imprensa régia possibilitou a uma parcela da população brasileira a divulgação das informações nacionais e internacionais. Aqui, gente, cabe uma observação muito importante, tá? A maioria das pessoas, né, do Brasil, naquela época, não sabiam ler e nem escrever, portanto, eram analfabetos. Aí, o que a gente precisa entender aqui? Né? Essas benfeitorias, algumas dessas instituições, vai beneficiar um pequeno grupo de pessoas. Então, o que a gente precisa entender aqui? Tá? Que, embora isso favoreça o Brasil, nem todos tiveram acesso. Tá? Conceitos como povo, certo? População, vocês vão ter um conteúdo mais aprofundado no ensino médio, ok? Então, vamos fazer esse registro aqui. E, em relação ao Banco do Brasil, propiciou que a economia brasileira se fortalecesse uma vez que muito dinheiro foi aplicado e passava a circular no país com maior intensidade. Em outras palavras, a riqueza foi aumentando e permanecendo no Brasil, não mais transferida para a metrópole, porque, relembrando, a metrópole estava ocupada pelas tropas francesas e o Brasil, então, sede do Reino do Império Português. Vamos lá? Administração joanina. Além das instituições de ensino, banco, imprensa e academias militares, Dom João melhorou as condições urbanas do Rio de Janeiro por meio de obras públicas, como, por exemplo, a abertura, alargamento e calçamento de ruas, construção de praças e chafarizes, policiamento, a intendência de polícia. Com as medidas apresentadas e muitas outras, o Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil passaram por um período de modernização e melhoria da infraestrutura. Gente, aqui eu quero trabalhar com vocês. Né? Quando o Rio de Janeiro recebeu a família real portuguesa, as ruas não tinham organização, as ruas eram feitas de uma maneira sem muita preocupação, assim, né? E o que acontece? Dom João decidiu o quê? Pavimentar, organizar, enfim, dar ordem, tá? Para a cidade. Com isso, a cidade foi melhorando. Além da questão também, que a gente falou aqui da pavimentação, né? Também tem a questão do policiamento, que não necessariamente era só para cuidar da segurança, mas também para dar mais disciplina aos hábitos, né, das pessoas que viviam no Rio de Janeiro. Aqui, gente, outro fato histórico muito importante dentro desse processo político, que em 1815, com interesses de permanecer no Brasil, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Algarves, tá? Uma observação aqui, era uma região ao sul de Portugal, o que na prática oficializou a autonomia política para o governo brasileiro. Aqui, nós podemos dizer que o Brasil, em termos documentais, em termos oficiais, estava deixando de ser colônia, embora ainda tivesse que se subordinar a Portugal, mas já era um reino, já estava um degrau acima do status da posição de colônia. E aqui nós temos o símbolo, tá, do brasão real unido de Portugal e Algarves. E aqui, gente, o que vai acontecer? Dona Maria, rainha, mãe de Dom João, veio a falecer nesse período em que a corte esteve no Brasil. E, após a morte da rainha, mãe de Dom João, em 1816, o então príncipe regente tornou-se rei e recebeu o título de Dom João VI, somente 2 anos depois, passando um período ali de luto, certo? Mas aqui nós temos uma representação, então, de Dom João VI nos trajes da aclamação. Uma curiosidade histórica, o Brasil é o único exemplo de
um país que teve um rei europeu coroado em seu solo. Então, aqui uma curiosidade histórica. Também, gente, nós vamos ter mudanças de hábitos no Brasil, tá? Essa imagem aqui é a cerimônia do beijamão. Então, percebam aqui, nós temos uma fila de pessoas, certo? Nós podemos ver aqui pela roupa, né? Pelas roupas que essas pessoas estão utilizando, a gente consegue perceber que elas possuem, né, boas condições ou condições, né, interessantes do ponto de vista econômico, tá? E nesse ritual, o que acontecia nessa cerimônia do beijamão? A pessoa chegava até o rei, como a gente estava observando aqui, se ajoelhava, beijava a mão do rei e ali, geralmente, ela fazia um pedido, né? Ela fazia um pedido, fosse do perdão de alguma dívida, fosse algum outro favor que ela precisasse, geralmente, tá? Também temos a situação de pessoas que entregavam presentes para o rei, para a família real, né, com o objetivo também de ser simpático, de conquistar ali uma possível amizade, vamos dizer assim, né, um possível favor, quem sabe aí, ok? Então, essa aqui é uma representação, tá, de uma cerimônia, né, que aconteceu aqui no Brasil. Gente, nós vamos fazer a atividade número 2 agora, que diz assim: considerando a administração joanina, responda. Escreva 2 melhorias urbanas empreendidas por Dom João na cidade do Rio de Janeiro. Então, note que nessa questão aqui, o que nós temos? Nós temos a ideia de urbano, de cidade. Nós falamos de algumas melhorias antes, mas aqui nós estamos focados na cidade, na melhoria de vida das pessoas que vão andar ali pelo Rio de Janeiro, ok?
E aí, conseguiram responder? Vamos corrigir. Então, nós temos aqui abertura, alargamento e calçamento de ruas, que você poderia ter respondido, construção de praças e chafarizes, policiamento, intendência de polícia. Lembrando, aqui eu coloquei 3 melhorias urbanas, porém foi solicitado 2, certo? E agora, nós temos outra atividade. Atividade número 3, que diz assim: o Brasil ter sido elevado ao Reino Unido de Portugal por Dom João representou uma melhoria direta em termos, vamos lá, A, econômicos, pois aumentou a riqueza do Brasil. B, culturais, uma vez que ampliou as artes. C, políticos, dando maior autonomia ao governo. E D, sociais, pois desapropriou imóveis. Então, aqui, o que essa questão está pedindo? Em termos diretos, a elevação do Brasil a reino. Se concentre nesse enunciado. E vocês terão agora um tempinho para responder. Nós já voltamos.
Vamos corrigir? Espero que você tenha acertado. C. Políticos dando maior autonomia ao governo, ou seja, a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal beneficiou politicamente o país. Vamos em frente. Aqui, gente, nós temos inovações técnicas e artísticas. Outra importante benfeitoria do período foi a chegada da missão artística francesa, que reunia arquitetos, professores, músicos, escultores e pintores. Além da divulgação do Brasil nos trabalhos artísticos, as obras servem até hoje como uma das principais fontes históricas sobre o período. Aqui nós temos uma contribuição em relação às artes, principalmente. Tá? E dentre essas contribuições das artes, eu quero trabalhar com vocês aqui uma obra, Família Brasileira, no Rio de Janeiro, de 1839, de Jean-Baptiste Debré. Então, ele fez parte desse grupo, né, da missão artística francesa, e aqui nós temos uma fonte histórica, ou seja, algo que nos permite entender algo relacionado ao Brasil daquela época em que a missão artística francesa esteve aqui. E, concluindo essa aula, tá, o que nós estudamos hoje? A administração joanina, isto é, as primeiras ações tomadas por Dom João no Brasil, destacam-se entre as primeiras medidas a criação da imprensa régia, Banco do Brasil e instituições de ensino. Tá? Então, imprensa régia, a questão do jornal, Banco do Brasil, o dinheiro circulando aqui e outras instituições, fossem militares, fosse a questão da biblioteca, do teatro, a missão artística francesa. Além das mudanças institucionais, foram feitas obras públicas no Rio de Janeiro, modernizando a então capital brasileira e oferecendo melhor infraestrutura. Aqui nós lembramos das ruas, que foram organizadas, foram ajeitadas, foram pavimentadas e ainda, em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal, permitindo maior autonomia política do Brasil. Temos também, em termos culturais, a missão artística francesa, que ampliou a produção e conhecimento artístico, certo? Muito bem, gente. Chegamos ao final dessa aula. Espero que tenhamos aprendido um pouco mais sobre a administração joanina e eu espero vocês na próxima aula de História. Até!